Fala, Fogão! O Botafogo vai ter na sequência, pelo Campeonato Brasileiro, 4 partidas no Rio de Janeiro. É uma chance muito boa para a gente poder embalar. Só que para a gente poder conseguir as vitórias que a gente precisa, o time precisa fazer gol. E isso tem sido um grande desafio do Botafogo, não apenas em 2020. Se você pegar em anos anteriores, a mesma coisa acontece. O último ano verdadeiramente goleador que a gente teve foi em 2013, faz tempo já. 2017 a gente tinha um time bem competitivo, mas vale lembrar, não era um time de vencer a partida por vários gols. Foram vários os jogos que a gente venceu por 1-0 inclusive. Fazer gol tem sido um grande desafio, um grande problema para o Botafogo. E a gente precisa corrigir isso o mais rápido possível, já passou da hora da gente ajustar isso. Se a gente quiser chegar em algum lugar no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, porque vale lembrar, a gente enfrenta o Paraná no dia 26 de agosto, na partida de volta pela competição, e a gente precisa dessa classificação mais do que nunca, tá? Não tem condição do Botafogo ficar de fora da Copa do Brasil. Vencemos a primeira partida de 1-0 e lá em Curitiba temos que ganhar também. Não dá pra chegar lá e tentar jogar pelo empate, isso aí pra mim é furada. Agora, voltando aqui em relação a esses adversários do Campeonato Brasileiro. São 3 jogos extremamente difíceis. Vão ser times que vão nos colocar em muita dificuldade, que vão ameaçar o gol do Botafogo e que a gente precisa estar muito seguro na fase defensiva. Mas não dá pra gente entrar nesses jogos só pensando em empatar. A gente tem que entrar para conseguir bater de frente. Por mais difícil que seja, o Botafogo tem que buscar os 3 pontos contra Atlético Mineiro, Flamengo e Internacional. Contra o Curitiba, então, nem se fala. Curitiba que esse ano certamente vai brigar para não cair. É só ver aí como é que Curitiba tá jogando nas primeiras partidas. Muito ruim. E a gente tem que ganhar no Rio de Janeiro Curitiba. Isso aí sem sombra de dúvida. Agora Atlético, Flamengo e Internacional, a gente também tem que buscar essa vitória. Vão ser jogos difíceis? Sem sombra de dúvida. Vão ser 3 adversários que vão colocar o Botafogo em situações de dificuldade dentro dos 90 minutos algumas vezes. Tá? Já é esperado isso. Por mais que o time possa marcar muito bem, mas esses times vão ameaçar o gol do Gatito. Isso é uma certeza que a gente pode ter. Agora, se o Botafogo souber bater de frente, souber anular os pontos fortes desses adversários e agredir na hora que tiver com a bola, acertando os passes, os benditos dos passes, além, é claro, das movimentações, porque passe você ficando estático no mesmo lugar não te leva a lugar nenhum. Então tem que ter a movimentação, tem que ter a infiltração pelo corredor interno, pelo corredor central, fazer a ultrapassagem pelas laterais. A gente precisa ver um Botafogo mais dinâmico na construção. Contra o Fortaleza, em poucos momentos, foi possível ver um Botafogo capaz de trocar passes ali e chegar no gol do adversário. Só que está muito longe ainda daquilo que a gente considera o ideal, que é um time competitivo, que vai agredir o adversário durante os 90 minutos, não vai ficar só aqui, uma vez ali, uma vez aqui, uma vez ali, não. Uma constância durante os 90 minutos para que a gente possa, de fato, chegar à vitória. O Botafogo precisa sair dessa sina de marcar poucos gols. A gente quase não está fazendo gol. E para vencer, para chegar em algum lugar, você tem que ter a capacidade de fazer o gol no seu adversário. Se você não faz o gol no seu adversário, você não chega a lugar nenhum. O máximo que você chega é numa Série B. E isso, obviamente, o botafoguense não quer nem ouvir falar. Eu espero sim que à medida que o Botafogo for se desenvolvendo, que a construção da equipe, conforme o Paulo Autuori gosta de falar, for ficando mais sólida, que a gente possa agredir os adversários. Só que não dá pra gente ficar esperando esse momento chegar até a gente conseguir, arrumar o time para ganhar os 3 pontos. A gente tem que começar a ganhar desde agora. E nessa sequência contra 3 adversários extremamente difíceis, o Botafogo tem que mostrar a que veio na competição. Se a gente conseguir bater de frente contra esses adversários e conseguir ganhar de repente 6 pontos dos 9 possíveis, a gente vai mostrar que temos sim capacidade de brigar por coisas maiores nesse campeonato. Agora, se contra esses 3 adversários o Botafogo não conseguir agredir, nem pisar na área do adversário, conforme era muito comum em 2019, aí vai complicar. A gente precisa ver evolução jogo a jogo, para que quando tiver esses confrontos contra os times candidatos ao título, candidatos a uma vaga na Libertadores, a gente tenha condições de arrancar os pontos necessários. Não pode só ficar ganhando de quem vai brigar para ficar no meio da tabela e brigar para não cair. A gente precisa ganhar dos times que vão disputar a Libertadores, que vão disputar o título, porque é isso que vai fazer o Botafogo conseguir alguma coisa.
Só que para isso acontecer, os gols têm que sair. Onde está o problema no time do Botafogo nessa construção? Em alguns momentos pode ser um time, com pouca técnica. Sim, isso é verdade. Se você tem um time mais limitado, naturalmente, a criação de jogadas fica reduzida. Agora, no ano de 2020, onde a gente tem jogadores mais qualificados, nós temos que virar esse jogo. Temos que conseguir fazer essa construção de jogadas, temos que conseguir fazer as triangulações, as infiltrações, uma boa movimentação ofensiva, subindo em bloco. Não dá pra gente ficar subindo com 3, 4 jogadores só, tem que ser com 5, 6 jogadores para poder, de fato, pisar na área do adversário. Eu espero muito que o Paulo Autuori corrija isso. Contra Atlético Mineiro, Flamengo, Paraná, Internacional e Curitiba. Que a gente veja jogo a jogo o Botafogo tendo uma evolução. E, naturalmente, que lá atrás o nosso sistema defensivo segure os adversários. Vale lembrar, por exemplo, que contra o Paraná, se a defesa não sofrer gol, a gente classifica. Então a defesa estar segura é muito importante. Espaços reduzidos, compactação defensiva, sem deixar o adversário entrar na nossa defesa, como bem entender. Agora, precisamos sim melhorar na criação de jogadas, na finalização. Se ficar errando a tomada de decisão, não vai sair nada. Então a tomada de decisão tem que melhorar e a gente tem que pisar na área do adversário. Eu tô frisando esse detalhe aqui porque em 2019, como a gente sofreu com isso? O Botafogo contra os principais times do país sequer pisava na área do rival. Isso aí não pode se repetir de jeito nenhum, 2019 você lembra bem, jogo contra um dos grandes do país. O Botafogo vai perder ou no máximo empatar. É ou não é? Isso não pode acontecer de novo em 2020. Pelo menos a gente espera assim, O que você acha, Fugão? Você também concorda comigo que se tornou um problema crônico essa criação de jogadas, fazer o gol no Botafogo é o grande calcanhar de Aquiles dessa equipe, não só em 2020, mas também em 2018, 2019, enfim, anos anteriores? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é sempre muito bem-vinda. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like e compartilhe nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho, porque assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.